Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 30/11/2017, às 10 horas, expediente, tribuna popular ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Sindisol, representado pelo senhor Thomas Weber. Projeto de lei de número 80/2017, requerente, senhor prefeito municipal, ementa, expõe sobre a atribuição dos cargos da concessão de gratificação de produtividade fiscal aos agentes fiscais de urbanismo, fiscais de sanitários, agentes fiscais de meio ambiente, agentes fiscais de posturas, agentes fiscais de transportes, em consonância com o disposto no Código Tributário Municipal e na Constituição Federal do artigo 39, no caput e artigos 1º e 7º. Projeto de emenda aditiva de número 1/2017, requerente, vereadores Lohan Gomes da Silveira, Miguel Pereira de Souza, Newton César Alves de Almeida, Joyce Lúcia Costa dos Santos, Josué Pereira dos Santos e Valmir Martins de Carvalho. Ementa, expõe sobre adicionar os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 1º, aí aos parágrafos 2º e 3º ao artigo 2º ao projeto de lei número 79/2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições, agentes financeiros e dar outras providências correlatas. Indicação de número 246/2017, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a instalação de braços de luz na extensão da rua Dário Farias, no bairro da Rasa. Indicação de número 247/2017, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a colocação de 2 redutores de velocidades quebra-molas na RJ 102, nas proximidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos. Indicação de número 248/2017, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito revitalização, manutenção, paisagismo e iluminação da Praça Eugênio Ronald, na Praça dos Ossos. Indicação de número 249/2017, requerente vereador Valmir Martins de Carvalho, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a construção de 2 abrigos de pontos de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, antes do Trevo da Barbuda, ao lado da Madeireira Ita, sentido centro e segundo em frente, tendo como ponto de referência a entrada da rua antiga da loja Amarola, em frente à garagem da Mr. Tu, sentido Rasa, ambos no bairro de Manguinhos. Ordem do dia. Votação das proposições do tipo projeto de lei de número 48/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, ementa, expõe sobre o regime de instalação, exploração e funcionamento de hospedagem residencial não profissional no município de Armação dos Búzios. Votação única nas proposições do tipo indicação de número 246/2017, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 247, também de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 248/2017, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação de número 249/2017, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Convido o senhor Thomas Weber a fazer uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos.
Ligou. Bom dia, presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, vereadora Joyce. É um prazer enorme a gente estar aqui depois de tantos anos. É a segunda vez que a gente está ocupando aqui a tribuna. Trouxemos aqui uma pequena apresentação desses últimos 20 anos de trabalho do sindicato. O sindicato surgiu junto com a emancipação de Búzios, a sede era ali no shopping, na Estrada da Usina, trabalha ali há 18 anos. Alguns dos benefícios que o sindicato dá aos seus associados, principalmente assim, a questão da negociação salarial, a questão do núcleo de conciliação prévia, capacitação profissional às pessoas do setor. Esse projeto da acessibilidade é uma lei estadual, onde todos os restaurantes, todos os meios de hospedagem, são obrigados a terem cardápio em braille. Infelizmente, é uma lei que no estado do Rio de Janeiro não é cumprida, em praticamente nenhum estabelecimento. Em Búzios a gente está avançando bastante com essa situação. Aqui o pessoal de uma associação de deficientes visuais que nos apoia nesses cardápios. É uma coisa super simples para todos os restaurantes e meios de hospedagem cumprir essa lei. Aqui uma palestra nossa em Petrópolis, também sobre esse mesmo tema. Aqui algumas imagens das palestras, ciclo de palestras que nós fazemos, sempre abordando vários temas referentes ao turismo, aos meios de hospedagem, à área de alimentação. A parte jurídica também, que é super importante, nós nos dedicamos bastante no sindicato à parte jurídica trabalhista, em assessorar para não termos problema em relação ao patrão com os colaboradores, né? Aqui alguns trabalhos com a parceria da Vigilância Sanitária, campanhas de manipulação de alimento, aí também sobre a questão da dengue e zika, foi um trabalho muito intenso no ano passado e também esse ano. Aí cursos que promovemos também, curso de garçom, curso de barman, curso de revenue management, curso de pizzaiolo, aí um pizzaiolo também da região serrana, exibindo certificados dos participantes. Aqui um curso de barman, bartender. Esse foi um curso de revenue management, que é a tecnologia de você administrar as tarefas flutuantes dos meios de hospedagem. Aí uma outra imagem do mesmo grupo. Aqui um ciclo de palestras sobre direito trabalhista. O encontro do concierge, quando lançaram o primeiro mapa em inglês de Búzios, é uma entidade, né, de concierges. Semana do Hoteleiro, que sempre é festejada em novembro. Um pouco dos cartazes, né, dos eventos que nós promovemos e apoiamos. A nossa parceria com o PROCON, que é um órgão bastante atuante em Búzios e que vem colhendo bastantes frutos na nossa parceria. Aqui também outros eventos em parceria, onde outras entidades aparecem também, fortalecendo o turismo na região. STR, uma empresa de pesquisa de valor de diárias e meio de hospedagem, uma empresa espanhola que vem atuando aqui no Brasil também, São Paulo e Rio de Janeiro, e em Búzios. Parceria com o SEBRAE, que nos apoia muito em várias iniciativas, o Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa. Alguns eventos que a gente apoiou, esse é um desafio de mountain bikes, percorreu 1.078 quilômetros, partiram aqui de Búzios, indo pela região serrana até Paraty, um evento maravilhoso. Aqui o apoio também ao evento de motociclistas. Aqui algumas ações nossas em Brasília, que eu sou diretor também da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, então ali com representantes na Confederação Nacional do Comércio, em Brasília, levando os pleitos da nossa categoria. Aqui com o secretário estadual e Sérgio Melo, secretário Nilo Sérgio de Turismo do Estado. Aqui palestras em São Paulo, divulgando a melhor temporada de Búzios. Aqui a questão de participação em conselhos, o sindicato, a Associação de Hotéis, a Associação Comercial, nós participamos de vários conselhos na cidade, Conselho de Meio Ambiente, Segurança, Turismo. E aqui eu queria falar um pouco sobre uma das entidades que nós estamos intitulando de pacto, é o Pacto das Entidades Civis. Nós estamos juntando na Associação Comercial
a Associação de Pousadas, que tem em torno de 19 anos, a Associação de Hotéis, que é a entidade de classe mais antiga de Búzios, completa ano que vem 30 anos, o Convention Bureau, que tem 20 anos, e o sindicato, que tem 20, está fazendo 21 anos também. A nossa missão é de apoio, obviamente, captar congressos, turistas e eventos para a cidade. Aqui algumas das nossas necessidades e alguns dos trabalhos que nós estamos mais empenhados nesse ano, né? Tem alguns destaques que nós vamos ver mais à frente, porque são muitos os assuntos das nossas necessidades, né? Aqui, reuniões acontecendo na Associação Comercial, juntando diversos segmentos da área de gastronomia e hospedagem. Uma das nossas necessidades óbvias é a questão do plano verão. Infelizmente, nós temos sentido que a cada temporada, e eu estou aqui há 36 anos, a cada temporada a gente desperta mais tarde para as necessidades de um planejamento efetivo para o verão. Essa aqui é a lei aprovada por essa casa, em que, infelizmente, está sendo desrespeitada, mais uma vez. O plano verão não foi apresentado a essa casa, tampouco existiram reuniões públicas, audiências, como deveriam ter acontecido. Então, é lamentável que a gente veja uma situação dessa acontecendo. Isso são imagens do início desse ano, lixo por toda a cidade. São várias posições, vários bairros, né, em que tivemos essa lamentável situação, e acreditamos que, infelizmente, tenhamos novamente uma situação, eu espero que não tão grave, mas certamente teremos sérios problemas. Esse é um trabalho da Secretaria de Posturas, né, que eu acho que é fundamental também, está dentro dos pontos que as entidades vêm trabalhando bastante, é a questão de ordenar um pouco a questão do serviço que é prestado aos nossos moradores e aos turistas, né? Nós vemos uma desordem na área pública, não só o tipo de comércio ambulante, ou muitas vezes praticamente fixo, que é o caso desse, mas também por comerciantes estabelecidos, alguns inclusive com alvará, outros não. Imagina, caminhão de frutas vendendo, locação de veículos em qualquer ponto da cidade. Aqui, comerciantes dando um péssimo exemplo, ocupando áreas públicas com toldos de tamanho absurdo, ocupando calçadas, muitas vezes sem autorização. Aqui algumas imagens lamentáveis de esgoto vazando em área pública, isso no caso na via principal de Búzios. Nos empenhamos na questão de monitoramento por conta da falta de segurança na cidade. Nós implantamos um sistema privado de monitoramento, a Prefeitura implantou um outro, da Prefeitura 119 câmeras, mas ainda não está em total funcionamento. O nosso já tem 90 câmeras, está funcionando muito bem desde a Semana Santa. As questões da organização de eventos e atrair diversas opções de turismo novo para a cidade é uma das prioridades que a gente trabalha, que eu estou presidente do Convention Bureau também. A questão de mergulho, porque Búzios não é só praia, né? Muitas vezes a gente divulgou Búzios como sendo um destino com 20 e tantas praias, que tem uma cidade maravilhosa, uma aldeia de pescadores, que tem uma gastronomia interessante, meios de hospedagem, só que nós temos muito mais do que isso, né? E das nossas tarefas é a gente justamente desocupar um pouco as nossas praias, tirar o foco dessa questão das praias para apresentar as novas opções para o turismo que nós temos. Aí nós tivemos esse ano a participação em conjunto com a Secretaria de Turismo. Na realidade foram mais de 15 eventos, foram 18 no total. Eventos apoiados na cidade, 18, 290 atendimentos, 25 reuniões de diretoria, isso só na questão do Convention Bureau, que é a entidade que faz essa parte de divulgação, é a pauta mais positiva e agradável, né? A participação de feiras, né? Aqui com opções de windsurf, de kitesurf, ali embaixo uma imagem também daquele goleiro do Chapecoense, sobrevivente, né? Que passou a lua de mel aqui em Búzios, que foi convidado a passar aqui. Aqui alguns eventos que apoiamos, né? Desde evento PET, a vinho degustação, eventos de degustação de vinho e muitos outros. A Asa Delta, que muitas pessoas nem sabem que nós temos esse tipo de esporte em Búzios, nós temos pessoas habilitadas que fazem voos de Asa Delta, que dão aulas, windsurf, que temos o medalhista Bimba, que faz um trabalho maravilhoso aqui na Praia de Manguinhos.
Temos caminhadas que são pouco exploradas. Óbvio que essas caminhadas, toda essa estrutura ambiental tem que ser trabalhada de uma forma muito consciente para não se ter um problema, né? Porque o turismo, quando mal explorado, ele passa a ser um dano para toda a cidade, né? Então, precisa existir o estudo de capacidade de carga de cada uma dessas atividades. Questão de cavalgadas, que são praticadas também. Surf, obviamente, tem várias praias aí com escola de surf maravilhosas em Búzios. Canoagem, canoa havaiana, mergulho. Paraquedas, nós vamos ter uma escola de paraquedas em Búzios. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, só existe uma escola de paraquedismo, que fica em Resende. Nós teremos a segunda escola de paraquedismo no estado do Rio de Janeiro. A sede, obviamente, vai ser no aeroporto de Armação dos Búzios, parceria com o Grupo Costa Esmeralda, com a Prefeitura e as entidades civis. Nós pretendemos, a partir o evento de lançamento vai ser dia 8, 9 e 10 de dezembro, e a partir de janeiro nós teremos saltos regulares, quer dizer, é uma nova opção de turismo na cidade. Aqui o stand-up, que nós temos campeões também de stand-up, praticantes aqui em Búzios. Búzios Convento Birô e Búzios na mídia, que, aliás, é uma das grandes necessidades de Búzios e é um dos nossos grandes pecados. A nossa comunicação é péssima, não é? Tanto a nossa comunicação privada, ela é muito falha, apesar que a gente vem melhorando, mas mesmo assim, por falta de recursos, é muito falha. E a pública também, a nossa comunicação para fora de Búzios, ela deixa muito a desejar. Aqui uma revista editada na Argentina, apenas como exemplo, são 13 páginas, não custou um centavo a ninguém. O total 354 releases produzidos esse ano, 5 press trips. Press trips é quando a gente convida jornalistas a visitarem a cidade, 12 entrevistas de televisão, várias parcerias com outros meios de divulgação. Aqui algumas publicações em revistas sobre os nossos trabalhos. Aí mais algumas entrevistas em televisão, press trip. Bem, aqui é um resumo de algumas necessidades do setor. Então, nós queremos colocar assim claramente que, para fugir da questão de empréstimos e aumento de taxas e impostos, nós precisamos aumentar a quantidade de pagantes de tributos. Isso é uma necessidade na cidade, o ordenamento é necessário. O levantamento feito pela Secretaria de Turismo, nós temos praticamente 60% do nosso comércio atuando de forma irregular. É uma vergonha, porque sobrecarrega totalmente aqueles poucos, 40%, 25%, 30%, 40% dos regulares. Eles estão sobrecarregados. No ano passado, nós tivemos a intenção aí de que existisse um aumento da taxa de lixo, coisa que eu considero um absurdo, porque nós deveríamos trabalhar para aumentar a quantidade de pagantes, não taxar de forma mais alta aqueles poucos que já pagam. Hoje... Poderia retornar, por favor? Hoje, acredito que esteja em pauta aqui também o PL 48 de 2017. Eu não sabia que estava em pauta esse assunto hoje. É um que trata sobre a regulamentação do aluguel por temporada. É uma necessidade também a gente regulamentar esse assunto, porque da mesma forma que existe o Uber, que é uma forma tecnológica de se fazer o serviço de transporte público, que é uma concorrência ao táxi, essa questão do Uber precisa ser regulamentada. Da mesma forma, você tem isso nas televisões. Obviamente não é uma coisa que a gente vai regulamentar aqui, mas a Netflix atrapalha as empresas de televisão. Assim como as notícias online estão quebrando todos os jornais impressos. E o Airbnb e as OTAs, que são as agências online, estão quebrando a rede hoteleira. Então precisa existir uma regulamentação nesse setor para que exista uma taxação ou desonere os legalizados, ou exista uma taxação para que se possa fazer os investimentos públicos necessários para essas atividades funcionarem. Para isso, seria importante uma flexibilização parcial nas normas de urbanismo e de finanças da cidade. Nós sentimos que muitos problemas nossos ocorrem, muita da ilegalidade no comércio acontece por falta de possibilidade de legalização dos imóveis, falta de RGI, falta de habites e outros problemas. Precisa existir, óbvio, com um critério razoável, uma flexibilização das normas, que seja por apenas um período, mas que se regularize a grande quantidade de imóveis que poderiam estar legalizados e que poderiam estar pagando tributos ao município. Outra questão
que eu já havia falado antes é sobre a questão dos empréstimos, né? Do empréstimo, parece que está sendo avaliado aí a possibilidade do empréstimo aqui para Búzios, para o Poder Executivo. É uma coisa, no mínimo, temerosa, você, em um momento de incertezas enormes da economia do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e até do mundo, você buscar empréstimos para manter os serviços. E dentro desse temor do empréstimo, eu gostaria de falar também da questão do orçamento. O turismo, ele é tratado de uma forma como se ele não fosse a atividade econômica principal do município, uma vez que a gente tem, normalmente, menos de 1% do orçamento investido na área do turismo. Você, só no lixo, acho que o lixo foi em torno de 14 milhões no ano passado, é quase 5% do orçamento. Então, será que o nosso turismo é lixo, se compara uma coisa com outra? Porque não é possível que a principal atividade econômica não tenha uma assessoria de comunicação. Uma assessoria de comunicação custa pouco, é coisa de R$20 mil por mês, e você transforma essa comunicação, você, como resultado dessa comunicação bem feita, você pode gerar milhões em mídia. Nós tivemos isso na campanha da vela em Búzios, quando tentamos trazer a vela olímpica para a cidade. Nós tivemos R$3.600.000 de mídia comprovada em um prazo de 3 meses. Então, um sinal claro de que se pode, com uma boa assessoria de comunicação, ter um retorno gigantesco. Então, são essas as nossas colocações nesse dia, e gostaria de colocar que nós, pelas entidades civis, nós estamos rompendo 20 anos de trabalho separado. Essas 5 entidades, elas trabalhavam de forma individual, claro que com alguma harmonia aqui e ali, em alguns pensamentos. Chegamos às conclusões que estamos perdendo tempo. E a crise do Estado do Rio de Janeiro e a crise nacional é gigantesca. Se nós não pensarmos de forma diferente, nós teremos os mesmos resultados. E os resultados não estão satisfatórios. Os últimos 20 anos nos demonstram de que a coisa não está boa. Então, nós precisamos mudar, precisamos fazer diferente. E, por isso, nós estamos juntando, nós somos conscientes de que temos algumas divergências, mas temos a certeza que 90% dos nossos pensamentos são na mesma direção. Então, nós vamos trabalhar esses 90%, vamos deixar de lado o 10% de divergência e vamos romper essa desconfiança que existe, muitas vezes, entre as pessoas e trabalhar em conjunto, sempre no sentido de regulamentar e de criar uma harmonia entre todos os contribuintes. Muito obrigado. Tem alguma pergunta, vereador? Alguém tem alguma pergunta para fazer para Thomas? Bom dia, Thomas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorando. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, memorando de número 39, Armação dos Búzios, 29 de novembro de 2017, assunto, ausência da sessão do dia 30 de novembro. Prezado senhor, considerando compromissos firmados por esse vereador, venho informar que necessitarei estar ausente na sessão dessa próxima terça-feira, dia 30 de 11 de 2017. Aproveito o ensejo para renovar protesto elevado de cima em consideração, atenciosamente, vereador Lohan Gomes da Silveira. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, memorando de número 155/2017, Armação dos Búzios, 30 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho a vossa excelência comunicar que, por motivo de saúde e cirurgia médica, não estarei presente na sessão do dia 30 de novembro do ano corrente, em anexo cópia do atestado médico. Desejo, desde já, a todos uma sessão abençoada por Deus. Cordialmente, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida, Armação dos Búzios, 29 de novembro de 2017, memorando de número 62/2017, assunto,
Ausência da sessão ordinária do dia 30/11/2017, a presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, senhor presidente, vereador João Carlos Alves de Souza, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através desse comunicar a vossas excelências e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 30/11/2017 devido à consulta médica que já tenho agendada. Aproveito para renovar os processos elevados em cima e distinta consideração, atenciosamente, vereador Nilton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Valmir Nobre, memorando de número 58/2017, Armação dos Búzios, 30 de novembro de 2017. Assunto: ausência da sessão ordinária. Venho, por meio desse, informar a Vossa Excelência a minha ausência na sessão ordinária, dia 30/11/2017, por compromissos anteriores pré-agendados. Por esse motivo, não poderei estar presente. Solicito que haja uma análise da minha matéria em pauta. Atenciosamente, Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a leitura dos memorandos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 24 de novembro de 2017, ofício GAPRE de número 902/2017. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa egrégea Casa Legislativa a mensagem de número 55/2017, respectivo ao projeto de lei complementar, que, abre aspas, dispõe sobre a atribuição dos cargos e a concessão de gratificação de produtividade fiscal aos agentes fiscais de urbanismo, agentes fiscais de sanitário, agentes fiscais de meio ambiente, agentes fiscais de postura e agentes fiscais de transporte, em consonância com o disposto no Código Tributário Municipal e na Constituição Federal, no artigo 39, caput e parágrafo 1º e 7º. Fecha aspas. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossas Excelências e aos dignos pais meus protestos e levar à consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei em anexo que dispõe, abre aspas, sobre a atribuição dos cargos e a concessão de gratificação de produtividade fiscal aos agentes fiscais de urbanismo, agentes fiscais sanitários, agentes fiscais de meio ambiente, agentes fiscais de postura e agentes fiscais de transporte, em consonância com o disposto no Código Tributário Municipal e na Constituição Federal, no seu artigo 39, caput e parágrafo 1º e 7º, fecha aspas. Trata-se de projetos de lei de grande relevância na medida em que busca premiar os servidores de acordo com a sua produtividade nas atividades de fiscalização do município, buscando melhorar a remuneração, estimular a eficiência e aumentar indiretamente a arrecadação de recursos próprios. São essas, senhor presidente e senhores vereadores, razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo merecerá do ilustres edis a sempre e cuidadosa e perconsciente análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar a Vossas Excelências minhas demonstrações de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a concessão de gratificação de produtividade fiscal com o objetivo de dotar o Executivo Municipal de um sistema fiscal tributário, sistema de fiscalização municipal mais ágil, dinâmico, eficaz e compatível com a realidade do município de Armação dos Búzios, a ser atribuído exclusivamente aos agentes de fiscais de urbanismo, agentes fiscais sanitários, agentes fiscais de meio ambiente, agentes fiscais de postura e agentes fiscais de transporte, que no exercício de suas funções contribui para a maior eficácia e incremento das atividades inerentes ao sistema fiscal tributário e ao sistema de fiscalização municipal. Capítulo 2, dos objetivos e atribuições. Artigo 2º. Os titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei são as autoridades administrativas competentes para privativamente, limitando e discriminando direto o interesse ou liberdade
regularem a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, ao meio ambiente, aos costumes, à disciplina na produção e do mercado e ao uso ou ocupação do solo no exercício de atividades econômicas, à tranquilidade pública a respeito da propriedade e aos direitos individuais e coletivos no âmbito do municipal. Artigo 3º. São atribuições dos titulares dos cargos de agente fiscal de urbanismo, agente fiscal sanitário, agente fiscal de meio ambiente, agente fiscal de postura e agente fiscal de transporte, aquelas prescritas no anexo 1, capítulo 3, da carreira de agente fiscal de urbanismo, agente fiscal sanitário, agente fiscal de meio ambiente, agente fiscal de postura e agente fiscal de transporte, seção 1 da investidura. Artigo 4º, investidura no cargo de agente fiscal de urbanismo, agente fiscal sanitário, agente fiscal de meio ambiente, agente fiscal de postura e agente fiscal de transporte, depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, conforme dispuser o respectivo edital para a classe e padrão iniciais. Artigo 5º, os requisitos necessários para investiduras e atribuições ao cargo são os constantes no anexo 1, seção 2, do exercício e da lotação. Artigo 6º, os titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei não podem ter exercício em serviço ou repartição estranhas às suas atribuições, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo único. Compete ao secretário municipal de administração a fixação da lotação dos titulares dos cargos mencionados no artigo 1º, podendo determinar-lhes a execução de suas atribuições em qualquer local ou órgão da administração pública municipal, utilizando sempre de que julgar ser de interesse do serviço de um sistema de rodízio entre os servidores. Capítulo 5 do Desenvolvimento Funcional, seção 1 das Disposições Gerais, artigo 8. O desenvolvimento funcional dos titulares dos cargos mencionados no artigo 1º desta lei tem por objetivo incentivar a melhoria do desempenho na execução das atribuições do cargo, oferecer perspectivas de progressão na carreira, incentivar a qualificação profissional e o aprimoramento das técnicas e nas formas de exercício das atribuições do cargo. Artigo 9º. O desenvolvimento funcional dar-se-á por progressão e promoção. Seção 2 da progressão e promoção, artigo 10. Os procedimentos de progressão e promoção obedecerão às normas instituídas na legislação específica, em consonância com o artigo 188 da Lei Complementar de número 15, de 15 de janeiro de 2007. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Administração desenvolverá programas de qualificação para os titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, visando formação inicial e preparação para o exercício das atribuições do cargo, proporcionando-lhes conhecimentos, métodos, técnicas e habilidades. Preparação para o exercício de função de direção, coordenação e assessoramento. Capítulo 6 da remuneração e da produtividade fiscal, seção 1 do vencimento, artigo 12, o vencimento dos titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, expresso em classes e padrão, será organizado em legislação específica em consonância com o artigo 188 da Lei Complementar de número 15, de 15 de janeiro de 2007, seção 2 da produtividade fiscal. Artigo 13. Os serviços públicos municipais titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, no quadro efetivo de pessoal da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, farão jus à gratificação de produtividade fiscal, que consistirá em um valor acrescido aos seus vencimentos, consoante aos critérios definidos nessa lei, regulamentados pelo Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A percepção da gratificação de produtividade fiscal a que se trata este artigo dependerá de prévia apuração da pontuação obtida pelo servidor ao mês anterior ao pagamento, através de preenchimento de mapa mensal de produtividade individual, conforme modelos a serem definidos pela Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo 2º. Se os pontos atribuídos aos titulares dos cargos mencionados ao artigo 1º dessa lei vierem a ser julgados improcedentes ou subsistentes após o seu pagamento, deverão ser descontados no mês seguinte ao da decisão administrativa final, salvo se houver pontos em excesso para cobrir os pontos cancelados. Parágrafo 3º. Não serão descontados os pontos conferidos às ações fiscais que forem prejudicadas em decorrências de alterações legais e regulamentares ocorridas após a ultimação da atividade fiscal. Parágrafo 4º. O cálculo de gratificação de produtividade obedecerá ao critério de atribuição de pontos conferidos às atividades, conforme anexo 2 dessa lei. Parágrafo 5º. Os pontos individuais auferidos à apuração da gratificação de produtividade que ultrapassarem o limite fixado nesse artigo poderão ser transferidos e utilizados nos 3 meses subsequentes ao da apuração.
Parágrafo 6º. Em hipótese alguma, a pontuação excedente será aproveitada para pagamento de gratificação por produtividade em período distinto dos meses imediatamente subsequentes. Parágrafo 7º. Nas atividades e tarefas fiscais, quando executadas por 2 ou mais fiscais de urbanismo, agentes fiscais de sanitário, agentes fiscais de meio ambiente, agentes fiscais de postura e agentes fiscais de transporte, o número de pontos auferidos serão atribuídos a todos os agentes fiscais envolvidos na ação. Parágrafo 8º. Nos casos de relacionamento de plantões diurnos nas respectivas sedes das secretarias em que o agente estiver lotado, com o fim de atendimento ao contribuinte, deverá ser observado o limite de 3 plantões semanais, assegurado dessa forma o sistema de rodízio entre os agentes fiscais. Parágrafo 9º. A critério da administração poderão ser definidas em regulamento outras atividades com as respectivas pontuações para fins de apuração de gratificação de produtividade fiscal. Artigo 14. O valor unitário do ponto correspondente a 0,0015 decimais milésimos do vencimento dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei. Parágrafo 1º. O valor unitário de ponto poderá ser acrescido por ato do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A gratificação de produtividade será calculada pela forma GP igual PTM versus 0,0015 versus VC, onde GP é gratificação de produtividade, PTM pontuação total mensal, VC vencimento fiscal, 0,0015 constante no cálculo referente ao valor unitário de ponto. Artigo 15. Somente farão jus à gratificação de produtividade os titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei que apresentarem produção mensal superior a 200 pontos. Artigo 16. Os titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, que exercem cargo de comissão ou função gratificadas inerentes à atividade de fiscalização, farão jus à gratificação de produtividade fiscal calculada com base na média aritmética dos pontos obtidos pelo quadro de fiscais do mesmo tipo ao seu em efetivo exercício, incidindo a gratificação sobre o vencimento do seu cargo fiscal. Artigo 17. No caso de afastamento do servidor em virtude de motivos considerados por lei complementar de número 15, de 15 de janeiro de 2007, com o efetivo exercício ou compensação de horas extraordinárias trabalhadas, o servidor perceberá, a título de gratificação de produtividade fiscal, o equivalente à média de pontuação do último trimestre anterior ao seu afastamento. Artigo 18. Os mapas mensais de produção individual serão emitidos em 3 vias ordenados numericamente pelos agentes fiscais. Registrarão a pontuação obtida ao mês anterior e deverão ser remetidos até o 5º dia de cada mês ao titular da Secretaria Municipal competente pela homologação e inclusão no pagamento do mês vigente. Artigo 19. O titular da Secretaria Municipal competente, após devida conferida homologação, homologará as vias de mapas mensais da produção individual e promoverá em até 10 dias seguinte a distribuição das vias. A primeira via deverá ser enviada para a Secretaria Municipal, no setor responsável pelo pagamento dos funcionários. A segunda via deverá ser arquivada na Secretaria Municipal, em que o agente fiscal estiver lotado. A terceira via deverá ser entregue ao próprio agente fiscal para o seu assentamento. Artigo 20. O secretário municipal de administração, ao serviço do pessoal, a inclusão no pagamento do mês correspondente à produtividade atribuída a cada agente fiscal com base no mapa recebido. Artigo 21. O secretário municipal de Fazenda determinará a criação de uma comissão permanente de controle de gratificação por produtividade fiscal para promover a revisão e o controle e a fiscalização do preenchimento dos mapas de produção individual. Parágrafo 1º. Os servidores aludidos nesse artigo não deverão ser lotados em órgãos de natureza fiscal. Artigo 2º. Parágrafo 2º, será pessoalmente responsabilizado e penalizado, nos termos da legislação específica, o servidor ou chefe imediato do órgão fiscalizador que comprovadamente usar artifício para obter ou atribuir pontos indevidamente. Artigo 22. A gratificação de produtividade fiscal será incorporada aos proventos de aposentadoria integral e proporcionalmente na seguinte forma: integralmente, quando o agente fiscal a tiver percebido durante 5 anos ininterruptos ou 10 anos interpolados, proporcionalmente com base em 10% por ano da percepção nos demais casos. Parágrafo único.
A incorporação integral proporcional facear na medida em que a gratificação produtividade fiscal auferida nos 24 meses anteriores da data de publicação do ato concessivo da aposentadoria voluntária ou por invalidez ou de implemento da idade limite para a permanência em atividade. Artigo 23. As atividades de cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, quando cumprido escala de serviço previamente estabelecida pela chefia imediata, poderão trabalhar os sábados, domingos, dias de ponto facultativos e feriados, bem como em horário noturno, assegurados os períodos de descanso semanal previsto em lei. Parágrafo 1º. O comparecimento ao trabalho será obrigatório aos sábados, domingos e feriados, quando houver escala de serviço e assegurado o descanso semanal de 24 horas consecutivas. Parágrafo 2º. Garante-se ao servidor optar por converter em folga ou horas trabalhadas excedentes à sua carga horária semanal, na razão de 2 horas de descanso para cada hora trabalhada, não tendo, nesse caso, direito de percepção de adicional de horas extras nem de adicional noturno. Artigo 24. O limite para a percepção de gratificação de produtividade fiscal será o subsídio estabelecido para o cargo a cargo do secretário de administração municipal ou cargo assemelhado de titular na Secretaria Municipal, nos termos da legislação específica, capítulo 7 das disposições finais e transitórias. Artigo 25. Desenvolvimento funcional destina-se a incentivar a melhoria do desempenho dos titulares dos cargos mencionados no artigo 1º dessa lei, mediante qualificação profissional e aprimoramento das técnicas de exercício de suas atribuições com perspectivas de progressão na carreira. Artigo 26. A gerência de fiscalização ou função equivalente na chefia das fiscalizações deverá ser exercida por ocupante do cargo de agente fiscal de urbanismo, agente fiscal sanitário, agente fiscal de meio ambiente, agente fiscal de postura ou agente fiscal de transporte. Artigo 27. As atividades desenvolvidas pelos titulares dos cargos mencionados no 1º artigo dessa lei são consideradas de risco em virtude do poder de polícia inerente ao exercício de suas funções, ocasionando a exposição dos agentes a risco permanente à sua integridade física e moral. Artigo 28. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Lohan Gomes da Silveira, projeto de emenda aditiva de número 1/2017, dispõe sobre adicionar os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 1º e aos parágrafos 2 e 3 ao artigo 2º, ao projeto de lei número 79/2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições, agentes financeiros e da outras providências correlatas. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica adicionado os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 1º do projeto de lei número 79/2017, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O prazo de pagamento do empréstimo deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2020. Parágrafo 2º. No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a contratação é vedada no último ano de exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. É vedada a contratação de operação de crédito em caso de inadimplência com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, exceto quando a operação de crédito ser vincular à regularização do débito contraído junto à própria instituição concedente. Parágrafo 4º. Para efeitos de análise de que trata o artigo anterior, a verificação da inadimplência será efetivada pelo número de registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador da operação de crédito. Artigo 2º. Fica adicionado aos parágrafos 2º e 3º e ao artigo 2º o projeto de lei número 79/2017, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 2º. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para pagamento do principal, encargos financeiros das demais despesas a que se refere o caput desse artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 3º. É vedada a contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao município por instituição financeira por ele controlada.
Artigo 3º. Essa emenda incorpora ao projeto de lei após a sua aprovação justificativa, tendo como objetivo de dar efetividade ao projeto de lei apresentado, assim como adequar a realidade do nosso município, segundo parâmetros norteadores da Resolução 43/2011 do Senado Federal. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 246/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que se subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica adota a mesa, envie de expediente excelentíssimo prefeito solicitando a instalação de braços de luz na extensão da rua Dário Farias, no bairro da Rasa, justificativa. Essa indicação se faz necessária, abrangendo a segurança dos moradores do local, haja vista ser um lugar ermo, bem como pelo fato da rua recentemente ter sido pavimentada pelo poder público. Rogo aos nobres padres a aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões, 29 de novembro de 2017, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 247/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que subscreve entender exclusivamente o interesse público, indica adota a mesa, envia de expediente excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a colocação de 2 redutores de velocidade quebra-molas na rodovia 102, nas proximidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos, no bairro da Rasa. Justificativa. A colocação dos quebra-molas referida à rodovia em muito construirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores e comerciantes daquela localidade. Exposto e certo que os ilustres pares compartilhem com o ideal de proporcionar aos munícipes de Armação dos Búzios mais segurança, é que rogo pela aquiescência na matéria em epígrafe para que, em detrimento dessa aprovação, se oficie o chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para concretização da epigrafada indicação. Sala de sessões, 29 de novembro de 2017, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Lohan Gomes da Silveira, indicação de número 248/2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica adota a mesa, o envio de expediente excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a reforma, manutenção do parquinho infantil, bem como revitalização, manutenção, paisagismo e iluminação da Praça Eugênio Aloud, localizada na Praça dos Ossos. Justificativa. A praça do bairro é o lugar onde os moradores podem interagir e criar vínculos, gerando maior qualidade de vida e bem-estar. As praças encontram-se em manutenção precária, pessoas dependem do local, que hoje apresentam bancos quebrados, falta de calçamento, lixeiras e etc. É importante ressaltar que a praça é cartão postal da cidade e possui inúmeras visitas de turistas que visitam nossa cidade. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2017, vereador autor Lohan Gomes da Silveira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Valmir Martins de Carvalho, indicação de número 249/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica adota a mesa, envio de expediente excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção de 2 abrigos nos pontos de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, antes do Trevo da Barbuda e ao lado da Madeireira Ita, no sentido centro, e segundo em frente, tendo como ponto de referência a entrada da rua antiga da Loja Marola, em frente à garagem da Mr. Tour, sentido Rasa, ambos no bairro de Manguinhos. Justificativa. A solicitação tem como objetivo atender as reivindicações de moradores do bairro de Manguinhos, arredores do Trevo da Barbuda, que necessitam de construção de abrigo de ponto do ônibus na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, sentido centro e sentido Rasa. São diversas as pessoas que utilizam o transporte coletivo, principalmente mulheres, crianças e idosos, que com a falta de abrigo ficam em pé, sem qualquer proteção, ao relento, expostas ao sol,
chuva e ventos. A falta de abrigo é um desrespeito com toda a comunidade e a população usuária do transporte que anseia por uma melhor qualidade de vida. Sala de Sessões, 29 de novembro de 2017, vereador autor Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Encaminho o projeto de emenda aditiva número 01 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminho o projeto de lei número 80 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, hoje composta pelos nossos agentes fiscais, né, de várias secretarias, também pelo presidente da Sindsol, senhor Thomas Weber, e todos os demais que nos acompanham nessa sessão. É um prazer sempre tê-los aqui conosco. Bom, e eu uso essa tribuna para falar também do projeto de lei que fala sobre a gratificação por produtividade, né? Então, é uma longa espera nessa jornada, né? É uma jornada já de bastante tempo. Eu estive aqui e participei de votações importantes para classes, para diversos servidores que compõem, né, o poder público, o executivo municipal. Votamos aqui, na época, o plano de produção por gratificação, essa produção, né, para aqueles que faziam parte, os agentes fiscais fazendários. Nós votamos aqui, na época, esse importante projeto. Nós votamos aqui o plano de cargos e carreiras também, na época, para a Guarda Municipal. Também aqui tivemos diversas discussões. Naquele momento, nós recebemos aqui os guardas patrimoniais, que também não participaram daquele projeto de plano de cargos e carreiras, por entender que, realmente, diante da escolaridade, diante do concurso que havia sido feito e diante de algumas atribuições, eles não estariam vinculados. E hoje a gente tem aqui mais uma etapa de mais um processo importante, que é justamente o dos nossos fiscais, os outros fiscais, a gratificação de produtividade. E aí, regimentalmente, nós recebemos a mensagem do prefeito com urgência. Mas, regimentalmente, em nosso regimento interno, fica estabelecido que essas matérias, quando vêm para casa com pedido de urgência, elas, então, deixam de ser analisadas por um período de 15 dias, por comissão, e passam a ser analisadas por um período de 7 dias. Então, a gente hoje tem esse período, esse prazo, vereador Miguel Pereira, para analisar o projeto. Eu peguei o projeto ontem, né, durante a tarde, fiz aqui na leitura, pelo nosso primeiro secretário, algumas observações, e aí a gente vai, nesse período, estar analisando. Eu não faço parte das comissões que fazem a análise, que são as comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento e de Redação Final, mas a gente vai estar acompanhando o andamento, e aí, se necessário for, durante esse intervalo, até estar conversando, se assim for. O presidente das duas comissões enviou um memorando falando, justificando a sua ausência, que é o vereador Nobre, mas vai estar aí acompanhando, com certeza, os senhores para estar discutindo, tirando dúvidas, enfim. Tem uma coisa que eu observei aqui, e aí é muito importante, porque a gente sabe hoje, vereadores, da importância desses fiscais para ter, de fato, um incremento na receita municipal.
A gente sabe da importância porque são os senhores que vão às ruas, são os senhores que ficam debaixo do sol, são os fiscais de urbanismo, vigilância e todos os outros que estão apontados aqui e que, observando ao longo desses anos, todas as vezes que nós recebíamos aqui as nossas leis orçamentárias, víamos a dificuldade de arrecadação do município. Ora, por algo que o senhor Thomas abordou aqui, que são a falta de algumas normas de urbanismo. Nós tivemos, por exemplo, o nosso plano diretor votado em 2006 e, posteriormente, no ano seguinte, 2007, a nossa lei de uso e ocupação do solo. Mas a gente sabe que a gente tinha determinadas atividades comerciais, estabelecimentos comerciais existentes antes da regulamentação do plano diretor e também do uso do solo. E aí, algumas atividades, alguns comércios hoje caem no gargalo de que, pela consulta prévia, não poderiam estar estabelecidos naquele lugar, porque o plano ou a lei estabeleceu que aquele lugar seria residencial e não poderia ter comércio. Então, a gente viu isso quando da discussão da revisão do nosso Código Tributário. A gente viu que aconteceram no município duas mais-valias, uma na época do governo de Toninho Branco, outra na época do governo de Mirinho Braga. E que hoje, algumas áreas, nós tivemos outros pensamentos, outras formações de opinião com relação à mais-valia, mas em sim criar áreas de especial interesse para se dar regularização urbanística. Foi o que aconteceu com o bairro da Rasa, quando nós votamos, ainda numa época parecida como essa, no mês de dezembro, para que o bairro da Rasa, no centro, naquela localidade próxima ao Cruzeiro, os estabelecimentos comerciais pudessem ter a sua regularização e uma possível segurança jurídica com relação à emissão dos seus alvarás. Então, a gente sabe que hoje é um gargalo nos alvarás, a gente reconheceu isso. A gente sabe que hoje há um gargalo ainda na gestão administrativa, com a falta de um processo, de um programa que em outros municípios já existe, né, para que a gente consiga ter essa interlocução ou esse diálogo com todas as secretarias. Porque hoje eu vejo aqui, por exemplo, na questão da pontuação, em que a gente ouviu várias vezes que os fiscais fazendários, quando atingem uma pontuação, e essa pontuação ela não pode ser inserida ao mês, né, que não condiz com o lançamento, que então eles não recebem. E aí a gente ouviu várias vezes, quando chega ao teto aquela pontuação, então os processos ficam parados. E eu percebo que o projeto aqui apresenta o mesmo teor com relação aos fiscais fazendários. Então, não se pode jogar para o mês seguinte, tem aquela pontuação, então acaba-se fazendo análise em cima daqueles que são do mês pertinente para o subsequente, então, receber a gratificação. Então, são algumas coisas que a gente vai, com certeza, estar aí estudando e sanando, mas eu continuo dizendo que, com todo esse problema enfrentado no Estado hoje, Thomas Weber colocou muito bem aqui, o turismo hoje é o nosso incremento principal, a regularização, né, de diversos meios de hospedagem para dar essa garantia, né, liberação de alvará e todas as outras taxas. A gente sabe e entende a necessidade de todos os nossos agentes trabalhando na rua. A gente sabe que eles são fundamentais e essenciais para a colaboração nesse incremento de receita. A gente sabe que o nosso orçamento, por mais que se diga para esse ano, que foi de 220 milhões de reais, 168 milhões na casa disso, somente de transferência governamental. Fundeb, SUS, SUAS. Então, a gente sabe que o que a gente arrecada ainda é muito pequeno, se considerando o potencial que a nossa cidade tem turisticamente nesse lugar, na região e no estado.
E a gente sabe que a gente precisa, de alguma forma, possibilitar que projetos como aconteceu com a Rasa, de regularização, aconteçam em outros pontos. Eu conversava ontem com o secretário de Urbanismo, e o bairro de José Gonçalves, por exemplo, é um bairro que apenas 30% da população realmente são contribuintes. 70% não são contribuintes. Mas o que cabe? Cabe uma fiscalização, cabe realmente ter gente suficiente para se analisar e se estudar esses casos, cabe separar o que é área verde, cabe se regulamentar aqueles que já estão morando há muito tempo antes do plano diretor e da lei de uso do solo. Então, é uma série de situações. A gente sabe, e aí eu volto a dizer, da importância do trabalho dos senhores, né, nessa condução, num momento tão importante. Eu, graças a Deus, fiz parte dessas votações aqui, com relação a produção dos fiscais fazendários e os outros, e tendo vossas senhorias aqui com a gente mais uma vez para discutir esse projeto, que eu volto a dizer, durante 5 anos aí, né, me falaram, mas acredito eu que seja mesmo esse prazo, 5 anos se falando sobre essa situação. Não posso deixar de dizer que recebemos também os profissionais que trabalham na saúde e que fazem, junto com a vigilância sanitária, uma espécie de fiscalização. Nós acabamos de sair de uma reunião aqui da sala da presidência para ouvir, né, esses profissionais, ouvimos, e, é claro, a gente vai analisar os pontos e vai ver quanto essa petição à constitucionalidade, se é constitucional ou não. Eu lembro que esse projeto de gratificação de produtividade, deixa eu ler se não me enrolo, na época nós recebemos aqui na casa que era para inserir todos os demais fiscais na lei de produtividade dos fiscais fazendários. E, naquele momento, o nosso procurador, lendo e estudando com a gente, e também em conversa com alguns fiscais, nos disse, olha, não é necessário a mudança no Código Tributário, porque do lançamento realmente cuidam os fiscais fazendários. E nós entendemos também por parte de vossas senhorias que não era interesse, não é, e nunca foi com relação ao lançamento, mas, de fato, ao serviço que vossas senhorias fazem, né, diante dos estabelecimentos comerciais. Então, aquele projeto acabou não sendo votado, acabou não vindo, né, para a pauta, e aí se foi dito que seria necessário realmente um projeto de uma lei de regulamentação específica para essa gratificação de produtividade para vossas senhorias. E é o que aconteceu. Acredito que todo o desempenho, o trabalho, né, o que vocês tiveram com advogados, e é isso. Eu acho que a gente precisa de todos os lados, tendo interesse de vossas senhorias junto à Procuradoria, nesta casa, e que a gente vai, com certeza, chegar aqui num consenso, porque isso se faz necessário. Eu quero dizer também, com relação a esse projeto que está na pauta, é o parecer da Comissão de Turismo, senhor presidente. O parecer da Comissão de Turismo com relação ao projeto de lei que dispõe sobre o regime de instalação, exploração e funcionamento dos meios de hospedagem residencial. Então, esse projeto também veio para casa no ano passado, se eu não me engano. É um projeto que realmente também traz para nós um certo desempenho e maior exame com relação à proposta, Thomas, porque quando do ano passado o projeto acabou sendo arquivado no final daquele biênio, no final da legislatura, é porque realmente não conseguimos chegar num determinador comum para a votação desse projeto. E aí ele volta, foi arquivado em 2016, dezembro de 2016, e ele voltou para a pauta agora em junho desse ano. Porém, foi até por uma interferência do Ministério Público, se não me engano ao Executivo, houve uma provocação do Ministério Público ao Executivo, que foi provocado também, o Ministério Público foi provocado pelas entidades civis para que se aconteça essa regulamentação. Eu também concordo em gênero, número e grau que essa regulamentação tenha que acontecer nos meios de hospedagem,
meios de hospedagem, como nós temos hoje cama e café, oriundo aí até por causa da Copa, por causa das Olimpíadas no Rio de Janeiro, e que virou febre, o cama e café. Nós temos fiscais aqui que sabem muito bem como hoje isso funciona. Como nós temos guest house, como nós temos pousadas, que ainda necessitam de estarem realmente formalizadas, enfim, regularizadas no nosso município. Então, o parecer da comissão, ele se ateve, e é uma informação bastante pertinente, por conta de hoje nós termos a Lei Geral do Turismo, que ela versa sobre, ela fala sobre meio de hospedagem, e que nesse projeto foi aqui uma espécie de junção, tentando se colocar dentro da definição de meio de hospedagem da Lei Geral do Turismo, esse aluguel por temporada. Porque nós temos o aluguel por temporada, o que reza na cartilha e o que determina, o que fala sobre essas condições, já não é a Lei Geral do Turismo. Então, deixa eu achar o parecer, mas que a gente fica aqui, principalmente, voltando, mais uma vez, nessa situação da regularização. Mais uma vez, na questão da fiscalização. Porque nós temos todos esses outros meios que são hospedagem, que oferecem a diária, que oferecem alimentação com o café da manhã, e que a gente sabe que hoje foi colocado aqui pelo senhor Thomas Weber, que são 60% praticamente sem regularização. A gente discutiu isso novamente lá na época do plano. Mais de 300, naquele momento, 300 estabelecimentos comerciais que estavam na informalidade. Ou seja, quem paga tudo com folha, com as obrigações patronais, concorre com aquele que não paga nada e tem diária a R$50. Agora, aluguel por temporada, se considerando a casa, por exemplo, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, que quem aluga, isso realmente ficou para nós confuso nesse projeto. Se definiu, dentro da Lei Geral do Turismo, algo que é regulado em matéria de direito civil. E aí está aqui no parecer da Comissão de Turismo, os contratos de aluguel por temporada de casas e apartamentos são matérias de direito civil, reguladas pela Lei Federal 8245 de 1991. E também o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, foi usado o mesmo texto para se aplicar a esse aluguel de imóveis residenciais, que aí a gente sabe, é um outro contexto. Eu acredito que a gente precisa primeiro resolver os gargalos. Quais são os gargalos? A fiscalização está lá na guest house, a fiscalização está lá na pousada, está lá no cama e café, e resolver isso primeiro. Depois que resolver isso, depois que o poder público resolver essa situação de regularização urbanística, que também precisa acontecer, aí a gente vai para aluguel de temporada. Mas se a gente não conseguiu nem resolver os meios de hospedagem ainda, como resolver já o aluguel de temporada? E aí eu me coloco na posição de vossas senhorias, que são os fiscais que estarão indo para a rua também, porque vão cair aqui, principalmente os fiscais de postura. Como fica isso? Então, acho que a gente precisa... O município está andando. Para concluir, já estou concluindo. Essas leis são importantes, como a gente votou a regularização urbanística da Rasa, foi importante, como a gente votou a gratificação de produtividade dos agentes fazendários, como temos essa agora, está andando. Mas a gente precisa não colocar o carro na frente dos bois. É de etapa por etapa. Obrigada, senhor presidente. Convoca o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereador Dida, Josué, Joyce, assistência presente, internautas, funcionários da casa e a todos presentes, registrar a presença de Thomas e dos fiscais de postura, meio ambiente, urbanismo e transporte, né? Que a Fátima daqui presente, que eu conheço,
o Kaique, e Gabriel, Fernandes e o Eliel, foi os que mais, o Fernandes e o Eliel que eu mais tenho intimidade, porque a gente se encontra muito por aí. E a vereadora Joyce, ela já foi assim, feliz, né, nas suas colocações, e tanto na área do turismo, como na área dos fiscais, eu acho que é válido, só não vai sair na urgência que vocês imaginavam, porque hoje está faltando, inclusive, o presidente dessa comissão, e vai analisar, não tem nada contra, eu acho que vocês já vêm para cá com um respaldo, e a gente sabe da dificuldade de vocês na rua, a gente acompanha, encontra vocês na rua, é no sol, é na chuva, às vezes correndo até risco, né, porque a fiscalização não é fácil, vocês estão à mercê de qualquer coisa, né, você chega numa obra, às vezes a obra está irregular, o cara fica meio pé da vida, e tem essas coisas todas que nós já sabemos. Eu, por exemplo, a minha formação é técnica, trabalhei em obra há muito tempo, eu sei como que é, sei como é que é as dificuldades, e eu entendo que vocês são merecedores, a gente já tinha até eu, Joyce, uma vez o presidente, estivemos lá na Secretaria de Planejamento, e junto até com o Niltinho também, e a gente discutia todas essas dificuldades. Inclusive nós aprovamos aqui um requerimento para poder a gente descobrir, né, para a gente poder se inteirar onde é que estão as dificuldades, né, presidente? Você estava presente também lá. E porque o que a vereadora falou também, e nós temos que arrecadar. O município ele tem que arrecadar. Isso, lá existe um setor que tem uma meta, né? Que quando se cumpre a meta, o burro está na sombra, não faz mais nada. Aí você tem o alvará, tem o ABITS, o ITBI também não sai, a população bate aqui, a reclamação vem aqui, que é o número 1, né? E vocês, às vezes, que estão no sol, na chuva, e aqueles que fazem aqueles cálculos estão no ar-condicionado, e o pessoal da imobiliária reclamando que o ITBI não sai. Então, eu acho justo, e isso para mim eu vou ser favorável, com certeza, e acredito que os demais vereadores não vai ter problema nenhum, e também corrigir aquilo que está errado. A única coisa que eu vou pedir para vocês, eu acho que todos os vereadores queriam a mesma coisa, é o empenho, para a coisa sair rápida, para que nós não tenhamos muita reclamação em relação à fiscalização. Nós pedimos, por exemplo, um requerimento para a gente ter todos os projetos aprovados de 2016, outubro de 2016 a outubro de 2017. Então tem muita coisa, o cara não, por exemplo, não me deram licença para me construir um muro. Gente, se o muro não tiver numa área ambiental, eu não vejo motivo para poder brecar uma licença de um muro. A gente recebe aqui muita reclamação. Nós vamos estar afinado também com o pessoal da IAB, com o pessoal de imobiliária, para a gente avançar. Essa discussão tem que ser ampla, como a vereadora disse, para a gente poder descobrir os gargalos, para ver onde está errado, para a gente poder começar. E nós vamos trabalhar em cima disso. Então eu peço a vocês, eu não vou citar todos os nomes, a vocês fiscais, que se empenham e que façam o que for necessário para andar mais rápido, cobra do seu secretário, para que nós podemos também ter aqui mais serenidade, poder avançar mais, não ter tanta reclamação de ITBI, alvará, e que não é o caso de vocês, eu sei muito bem qual é o trajeto, a gente já sabe. Eu acho um absurdo que um fiscal atinja a sua meta e não faz mais nada, e deixou de entrar dinheiro nos cofres públicos. Pode ser que amanhã falta o pagamento. E aí? Grana tem. Se o alvará sair, se o ITBI sair. Então, eu tenho aqui a Fátima, por exemplo, ela trabalhou comigo no serviço público. Eu sei da capacidade dela.
e os outros que eu citei os nomes, e aqueles que eu não citei o nome também, se sintam também nesse mesmo grupo que eu já citei. É o que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Em votação, a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, fez a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 48 de 2017. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei número 48/2017, relatório. O projeto em epígrafe de autoria do senhor prefeito municipal dispõe sobre o regime de instalação, exploração e funcionamento de hospedagem residencial não profissional no município de Armação dos Búzios. Cabe a esta comissão, tendo em vista ao disposto ao artigo 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a análise constitucional legal do presente projeto. Nesse ínterim, cumpre ressaltar que, no presente caso, o projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 22, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, pois trata de assunto de interesse local, sendo proposição constitucional. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto da Lei Complementar de número 95/98. Não obstante não haver óbices legais à aprovação da matéria, como o tema é de relevante impacto na cidade, se faz de suma importância que a comissão de mérito, na ulterior análise, promova audiência pública para que as partes interessadas possam se manifestar sobre o presente projeto. Tendo em vista acima exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 48/2017, o relatório Armação dos Búzios, 18 de outubro de 2017, vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho. Parecer: diante do exposto, esta comissão acata o relatório de forma unânime ao projeto de lei apresentado de número 48/2017, ao parecer Armação dos Búzios, 18 de outubro de 2017. Presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho. Vereador membro Josué Pereira dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Turismo e Cultura, projeto de lei de número 48/2017, relatório. De autoria do senhor prefeito municipal, o projeto em epígrafe dispõe sobre o regime de instalação, exploração e funcionamento de hospedagem residencial não profissional no município de Armação dos Búzios. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais na sessão ordinária dia 11 de julho de 2017, não recebendo emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto. Na presente oportunidade, o projeto vem a essa Comissão de Turismo, cabendo na qualidade de relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 77 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Ao fazê-lo, se faz necessário uma análise mais detida sobre o assunto. É importante averiguar que a definição de meio de hospedagem proposta pelo projeto de lei é bastante ampla, de modo que, dependendo da interpretação, pode abarcar também os aluguéis por temporada. Os aluguéis por temporada são importantes fontes de renda para muitas pessoas no município e grande parte da população depende desses recursos, inclusive para seu sustento. O projeto em análise cria um extensivo rol de obrigações para que seja possível praticar a atividade. Essas obrigações, em demasiada, além de gerarem um custo muito alto para serem cumpridas, ainda inviabilizam a locação de grande parte dos imóveis da cidade. Importante lembrar que o projeto abarca o conceito de meio de hospedagem previsto no artigo 23 da Lei Geral do Turismo, Lei Federal, de número 11.771, de 2008, com o objetivo de enquadrar
como meio de hospedagem de aluguéis por temporada. Vejamos, Lei Geral do Turismo, artigo 23, considera-se meio de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados à prestação de serviços de alojamento temporário, ofertados em unidade de frequência individual ou de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem mediante a adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso e cobrança de diária. Projeto de lei número 48/17, artigo 3º, considera-se imóvel de hospedagem residencial não profissional as casas residenciais particulares e apartamentos residenciais particulares pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, unidades autônomas que prestam serviço de alojamento temporário ofertados em unidade de frequência individual ou de uso exclusivo de hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, sem prestação de serviço de alimentação e mediante pagamento de diária, mas que reúnam os requisitos para serem considerados hotéis, pousadas ou albergues. Pelo demonstrado, resta claro que a definição de meio de hospedagem já é feita através da lei federal, não cabendo à lei municipal alterar esse entendimento como se está pretendendo pelo presente projeto. Ademais, os contratos de aluguel por temporada de casas e apartamentos são matérias de direito civil regulamentadas pela Lei Federal de número 8.248/1991 e segundo o artigo 22, inciso 1º da Lei da Constituição Federal, compromete privativamente o uso da União legislar sobre o assunto. Cumpre ressaltar que a rejeição do presente projeto de lei em nada impede a fiscalização de possíveis meios de hospedagens ilegais no município. No direito tributário, pátrio para o fisco, pouco importa se os rendimentos tributáveis tiverem ou não fonte ilícita ou moral. Portanto, em segundo entendimento, um imóvel que esteja sendo explorado em um meio de hospedagem ilegal é passível de fiscalização sob todos os tributos devidos. Além disso, também é possível que a fiscalização determine regulamentação do empreendimento ou seu fechamento de acordo com a legislação já vigente. Ante o exposto, naquilo que me compete analisar, opino pela rejeição ao projeto de lei número 48/2017, o relatório Armação dos Búzios, 16 de novembro de 2017, vereador relator da comissão, Adiel da Silva Vieira. Parecer. Diante do exposto, essa comissão acata por unanimidade o relatório ao projeto de lei de número 48, a parecer, Armação dos Búzios, 16 de novembro de 2017, presidente da comissão, vereador Adiel da Silva Vieira, vereadores membros, Josué Pereira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura aos relatórios e pareceres referentes ao projeto de lei de número 48/2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Em votação, o projeto de lei número 48 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Ok. Senhor presidente, questão de ordem. Favoráveis ao projeto ou ao parecer? Ao projeto. Está votando o projeto. Reprovado por unanimidade. Em votação, a indicação número 246 de 2017, 247 de 2017, 248 de 2017 e 249 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Bom dia mais uma vez. Eu também quero falar, nesse tempo, senhor presidente, sobre essa emenda aditiva, apresentada aqui como autor, tendo como autor o vereador Lohan, e todos nós aqui como coautores. E é algo que a gente falou na última sessão com relação ao empréstimo solicitado no projeto pelo prefeito André Granado.
Então, naquela ocasião, eu discursava aqui, e eu acho que foi unânime, em se atentar com relação ao prazo de pagamento desse empréstimo. É algo que não veio explícito dentro do projeto e que, então, nós apresentaríamos essa emenda para que o pagamento fosse efetuado até o último dia do exercício do mandato. Então, essa é uma emenda e foi posta, e a gente vai, com certeza, estar também deliberando entre outras questões, né? Eu sei que a gente fica realmente numa situação tentando, né, de alguma forma, fazer com que o município funcione, fazer com que, principalmente com relação a toda a dificuldade enfrentada no Estado e nos municípios, que o nosso município ele consiga funcionar com todas as suas ferramentas. Então, a gente quer chegar, almejo sempre a gente ter um município com uma gestão ideal. Eu acredito, como foi colocado, muito bem colocado, a gente ter todo esse incremento no turismo, porque eu continuo dizendo, é a nossa mola mestre, a nossa principal atividade, e que precisa realmente começar a gerar. Começar com um calendário turístico que seja eficaz, com um calendário turístico que possa também ter no site, portal da prefeitura, né, dentro aqueles meios de hospedagem que estão regulamentados, né, acontecer de uma forma mais eficaz, que a gente tenha cultura em todo o tempo. E aí eu quero dizer algo muito importante. A gente nunca inspirou tanta cultura no município como agora. Eu acho que, a partir ali de fato, do complemento, do término da obra do Zanini, que a gente tem visto várias exposições acontecendo e que realmente a sociedade buziana tem despertado para isso. Não só para o turismo, como também para a cultura. A gente tem aqui crianças que que fazem parte de projetos sociais do balé, que antigamente não tinha, né? Aliás, tinha esporadicamente em alguns CRAs. Hoje a gente tem o balé, temos crianças inseridas da Rasa no balé. Nós temos o projeto do circo, que continua sendo um sucesso. Muitas crianças da rede municipal procuram, a partir de 2018, eles vão inserir na gestão deles do projeto do circo, também para que as crianças sejam acompanhadas com as suas notas nas escolas, com o desempenho delas, para que elas tenham direito à renovação de suas matrículas, garantia das suas vagas a partir do desempenho escolar. Então, uma série de coisas que eu acho que a sociedade buziana está despertando e que a gente precisa realmente lapidar isso. Plano Verão, Thomas Weber está certíssimo, nós tivemos esse esforço a partir da votação de uma lei importante para que o Plano Verão viesse para essa casa até dia 1º de novembro. Eu estou aqui há 9 anos, senhores, e todo ano é a mesma coisa. Se fala em discutir a atividade do BUG, que nós estamos vendo aí, é um exemplo, mas como todas as outras atividades, se discute só em dezembro, e aí os profissionais ficam realmente na berlinda, ficam inseguros se vão poder trabalhar ou não. Então, a gente tem que ter um prazo para isso acontecer. Assim como nós discutimos nas reuniões, no Fórum das Entidades, na Associação Comercial, que aconteceu para dizer, por exemplo, a meia-culpa de cada um, o que cada um precisa realmente colocar, né, como conserto dentro das suas atividades. O número que nós temos hoje de mesas e cadeiras nas calçadas é um absurdo. Hoje as pessoas não conseguem transitar nas principais travessas do nosso centro. Hoje é um absurdo uma loja que, por exemplo, vendia artesanato ou camiseta ou lembrança, fechar uma atividade e volta com outra, como um restaurante, e traz todas as suas cadeiras para a rua. Isso é inadmissível, está uma bagunça. Então, a gente precisa pensar e repensar, mas isso não pode. Há 9 anos, repito, há 9 anos a gente fala isso agora, para funcionar em janeiro. O lixo, que é outra coisa que nos preocupa. E aí eu quero dizer também, não só do lixo, ontem estive na Secretaria de Segurança e Serviços Públicos, o secretário Geraldo estava para dar uma entrevista, avisar a sociedade como vai ser essa coleta, como vai ser o passado caminhão da coleta de lixo. É importante que a sociedade saiba. E com relação à iluminação, que é outra coisa que
realmente nós somos todos os dias, né, aqui procurados para resolver, e aí saiu no boletim, senhores vereadores, que a empresa responsável, ela começou o seu contrato, empresa Solíder, Comércio e Serviços, para locação de caminhões e realização dos serviços de manutenção da iluminação pública. Então, saiu no BO para a população, a empresa já está contratada, passado aí aquele período burocrático de licitação, de concorrência, de impugnação de licitação, a empresa está contratada e resta agora nós fiscalizarmos o trabalho da empresa com relação a essa parte de iluminação. E a gente sabe que são 3 a 4 meses para trás aí que vai ter que correr para sanar e fazer a iluminação de várias ruas que estão às escuras no nosso município. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus.